Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, quarta-feira, dia 6 de novembro, e o dia, segundo a nossa visão, foi dominado por duas preocupações principais: a situação comercial entre os Estados Unidos e a China e o mega leilão de excedente da seção onerosa do pré-sal. O acordo bilateral, a China continua querendo que os Estados Unidos se comprometa mais em retirar tarifas impostas, e surgiram rumores que o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping para a assinatura da primeira fase seria retardado para o mês de dezembro em Londres. Já sobre o leilão, ele acabou certamente frustrando pela ausência de petroleiras internacionais, estrangeiras, apenas uma pequena participação dos chineses em Búzios, no campo de Búzios, arrecadação menor com bônus de assinatura. O governo previa 106 bilhões de arrecadação, ficamos abaixo um pouquinho de 70 bilhões, sendo que Petrobras tem que receber do governo 34. Então, ficam faltando de dinheiro novo apenas o diferencial. E também sem oferta em dois campos que estavam no leilão. Mas isso certamente serve para destravar um pouco os investimentos, principalmente na área de óleo e gás, e mostra a necessidade do governo reavaliar o modelo utilizado. Para a Petrobras, nós achamos que foi positivo. Comprou o que quis, Campo de Búzios e Atapu, e também pelo preço mínimo de assinatura e de lucro óleo. E não vai alterar, pelo menos muito, a alavancagem prevista, a desalavancagem prevista para o ano de 2020, fixada em 1,5 vezes, assim disse o presidente da Petrobras. Quem sentiu certamente foi o câmbio, pela expectativa de menor fluxo de recursos sendo trazido para o Brasil, e os investidores querendo maiores sinais de recuperação da economia. Falando de Estados Unidos, o dirigente do Fed de Nova York, John Williams, disse que a política monetária americana nesse momento está bem posicionada e que os dados de produtividade recente não preocupam. John Williams se referia ao indicador divulgado hoje da produtividade da mão de obra referente ao terceiro trimestre, que caiu 0,3%, quando a expectativa era de alta de 0,9%. Aqui, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçou a tese de que a Selic no mês de dezembro deve fechar em 4,5%, com inflação abaixo da meta. Disse que pode liberar ainda dezenas de bilhões de reais de depósitos compulsórios, mas do última liberação, 15 bilhões ficaram empossados no mesmo Banco Central, e que a economia global mostra ainda sinais de desaceleração. Também o Banco Central divulgou o fluxo cambial no mês de outubro, uma saída de recursos de 8,5 bilhões de dólares. No ano, até o dia 1º de novembro, já saíram 21,9 bilhões de dólares. E no que diz respeito à poupança, mês de outubro mostrou uma saída líquida de 247,3 milhões de reais. No lado político, a CCJ aprovou a PEC paralela com uma votação de 20-5, um placar de 20-5, e Alcolumbre convocou a primeira votação, para votação em primeiro turno, ainda para a sessão de hoje do Senado. No resumo do dia, podemos citar a Bolsa Brasileira em queda de 0,33%, índice em 108.360 pontos, mas curiosamente a Petrobras, dentre as ações de maior liquidez, mostrou alta de 0,20% no pregão. O Dow Jones fechou estável, o Nasdaq em queda de 0,29%. Petróleo WTI, em função do aumento dos estoques de petróleo na semana anterior nos Estados Unidos, observou queda de 1,15%,
barril cotado a $56,57. Euro sendo negociado em leve queda em relação ao dólar, a 1,107 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros em queda para 1,82%. Por aqui, depósitos interfinanceiros, todos eles para os diferentes vencimentos com alta da taxa de juros, e dólar encerrando com boa alta de 2,22% por conta de toda a movimentação do leilão do pré-sal, cotada a R$ 4,08. Na agenda de amanhã, vamos ter a divulgação do IPCA fechado do mês de outubro, a inflação oficial, o IGP-DI, pela Fundação Getúlio Vargas, também do mês de outubro. No Reino Unido, o BOE, o Banco Central inglês, faz a sua reunião sobre política monetária e comunica logo cedo a sua decisão. Saem também nos Estados Unidos os pedidos de auxílio-desemprego referente à semana anterior, o crédito ao consumidor referente ao mês de setembro, e vamos ter novamente vários discursos de dirigentes do Fed, discursos do presidente do Fed de Atlanta e do presidente do Fed de Dallas. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Uma boa noite a todos e eu espero vocês aqui amanhã bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.